Então quer dizer que tu se sente invisível para as mulheres, quer dizer que toda vez que tu sai na rua, que tu vai para uma festa, parece que tu sempre é ignorado, ou quando elas olham parece que estão vendo uma aberração, começam a dar risada. Tu se sente meio excluído, tu se sente meio diferente, como se tivesse alguma coisa de errada contigo. Só que isso só tá acontecendo por uma coisa muito simples. Tu tá cometendo erros que todo cara comum comete. E se ninguém te contou ainda, sim, tem solução. Mas eu não sei se tu vai gostar de ouvir não, cara, porque isso vai cutucar teu ego, vai te deixar um pouco desconfortável, porque tu vai ter que ouvir algumas verdades. Mas se tu tá preparado pra ouvir o que tu tem que ouvir, entender o que acontece, o porquê que tu é invisível pras mulheres, tu vai ter que ficar até o final desse vídeo. Salve meu irmão, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal da Eden. Antes de mais nada, só vou pedir para que tu se inscreva no canal, que tu passe na descrição para seguir a gente nas outras plataformas e bora direto pro conteúdo. Meu amigo, eu sei que tu tá sentindo, cara, eu sei que tu tá passando, eu também já passei muito por isso na minha vida, eu já senti que eu era excluído, eu já senti que eu era um cara que, porra, as gurias olhavam e tinham um certo desprezo, ninguém convidava pra nada, pô, já tentou chegar naquela mina gata e tomou um fora, foi ridicularizado, já aconteceu isso comigo. Na verdade, acredito que isso acontece com todo mundo. Daí eu ia lá, eu olhava um cara que não era mais bonito que eu, não tinha mais estilo que eu, mas ele sempre ia lá e ficava com aquela guria. Geralmente era um cara burro, um cara idiota, um cara bem feio, bem tosco, e ele ia lá e conseguia, as mulheres davam valor pra ele, mas quando eu chegava, parecia que eu era invisível, parecia que eu era o patinho feio. E daí por um tempo, cara, comecei a pensar assim, pô, será que o problema tá nas mulheres? Será que o problema tá no mundo? Será que o problema tá na sociedade? Onde é que tá o problema? O problema tá só no teu comportamento, na forma como tu tá te posicionando. Mas tu não precisa se sentir culpado por isso, porque desde pequeno a gente foi doutrinado a seguir uma cultura que não funciona, a seguir uma cultura de que o homem ele tem que ser um príncipe encantado, que mulher valoriza um homem inteligente, que valoriza um homem com estereótipo de nerd, que se tu for bonzinho na sala de aula, se tu tirar notas boas, a guria vai querer ficar contigo. Se tu for o cara que na festa tu chega lá e tu, pô, tenta falar um papo mais intelectual com ela, ela vai curtir. E se tu for lá se vestir todo engomadinho, se vestir com o cabelinho lambido pro lado, parece que foi a tua mamãe que te vestiu, as mulheres iriam gostar de ti, ou só pelo fato de tu existir, elas iam olhar pra ti e iriam querer ficar contigo? Não, cara, isso não acontece, isso tá totalmente errado. Um dos erros mais clássicos que a galera comete é de achar que a mulher vai querer ficar contigo só pela tua presença. É tipo tu chegar nela no oi, tudo bem, e achar que ela vai te valorizar por isso, que ela vai se sentir atraída porque tu chegou nela. Só que quando tu faz isso, tu age igual todo mundo, tu tá fazendo exatamente o que todo cara faria. E como é que tu vai te destacar assim? Tu não consegue criar momentos marcantes, tu não consegue puxar um assunto legal, tu não consegue causar emoção, tu não consegue fazer nada. Tu chega lá e fala, você vem aqui sempre, nossa, como você tá linda hoje. Tu só vai afastar elas, na verdade, né, cara? Tu percebe que é uma parada bem robótica, tu percebe que não tem como criar conexão, não tem como criar vínculo com esse tipo de comunicação, não tem como tu despertar o mínimo de desejo nessa mulher tu chegando desse jeito, cara. Isso mostra que tu é um cara inseguro, que tu não tem repertório nenhum. E tem como resolver isso, cara. Só que tu precisa primeiro quebrar umas crenças na tua cabeça de que mulher gosta de dinheiro, mulher gosta de shape, mulher gosta de carro, mulher gosta disso, daquilo, de status. Quando tu entender que isso é um complemento do teu comportamento, quando tu entender que isso é um bônus, o jogo vai mudar. Porque tu ter shape, tu ter grana, tu ter um status foda, isso é um complemento de quem tu é. Isso é um complemento do cara que tu é, de como tu se comunica, de como que tu se comporta, do teu carisma. Isso é só um bônus, isso é quanto mais melhor, entende? Mas se não tiver, isso não quer dizer que tu vai ter que ficar na seca pro resto da tua vida porque tu não tem um carro legal ainda, porque tu não tem grana, porque tu não tem um shape trincado que, nossa, as mulheres olham. Não, cara. A mulher se importa muito mais com o carisma e com as emoções que tu pode gerar do que com qualquer coisa do tipo. É por isso que a gente vê mulher ficando com mendigo, é por isso que a gente vê mulher traindo com um cara feio, com um cara pobre. É por isso, cara, porque não adianta tu ter grana, tu ter shape, tu ter tudo isso que eu falei, sendo que tu te posiciona mal, tu não sabe se comunicar, tu não tem carisma, e daí não satisfeito, além de tu ter essas crenças limitantes que eu acabei de te citar, tu chega num ambiente e tu não te posiciona, tu simplesmente fica existindo e acha que as pessoas vão te notar. Tu não toma atitude, tu só fica olhando. Como que as pessoas vão te notar? Vamos começar a consertar as coisas pelo começo. Primeiro de tudo, eu preciso que tu entenda que tu precisa consertar a tua postura, a forma como tu chega num lugar, a forma como tu te comporta, a forma como tu fala com as pessoas é determinante para tu conseguir atrair uma pessoa, para tu conseguir fazer amizades, para tu conseguir ser percebido em qualquer ambiente. Quando tu se torna um cara que quando chega num ambiente todo mundo respeita, todo mundo olha, tu consegue mudar a energia do local, aí sim tu vai estar entendendo como é que a dinâmica funciona. Tu vai ver com teus próprios olhos que o que eu tô falando é verdade. Então, primeiro de tudo, tu vai corrigir a tua postura, a forma como tu chega num lugar, tu precisa passar confiança, tu precisa passar que tu não tem medo de se expor, tu precisa preencher o teu espaço no ambiente. Se tu entrar num lugar com uma postura retraída, todo curvado, todo corcundo, com medo, querendo se esconder, cara, tu vai conseguir se esconder.
Outro ponto para você corrigir, cara, contato visual. As pessoas não conseguem dar respeito, não conseguem valorizar uma pessoa que não consegue conversar olhando nos olhos, principalmente falando de mulheres. Se tu conversa com a mulher olhando para baixo, olhando para o lado, tu não consegue olhar nos olhos dela, parece que tu tem medo, tu não consegue manter o contato visual firme com ela, sinto muito, ela vai perceber que tu é um cara inseguro, que tu tá com medo do que ela vai pensar de ti. Porque os olhos são a janela da alma. Então, se tu não consegue olhar pra ela, parece que tu tá querendo esconder alguma coisa dela. Ou, na verdade, parece que tu tá querendo esconder alguma coisa ou que tu quer que ninguém perceba que tu tá querendo esconder alguma coisa. E é bizarro, cara, quando eu entrei nesse mundo de desenvolvimento pessoal, de sedução, de comportamento, como as coisas mudaram muito rápido, né? Eu consegui corrigir coisas que as pessoas começaram a notar e perceberam, nossa, como tu tá diferente, nossa, como tu tá te comportando diferente, nossa, como tu tá mais bonito, como tu tá mais confiante. Só de tu corrigir esses pontos desse vídeo, as pessoas já vão notar essa diferença, porque num dia tu era um cara retraído, no outro tu virou um cara confiante, tu virou um cara com comportamento mais atraente, e é possível mudar do dia pra noite sim. Não é sobre ser o que tem mais grana, ser o que tem mais shape, ser o que mais tem isso, que tem aquilo, o mais bonito, é sobre ser o cara que tem mais carisma e presença. Então vamos lá, tu chega num ambiente com as crenças já quebradas, entendendo como que a sociedade funciona da forma real, né, não da forma que te doutrinaram, que te ensinaram, tu consegue olhar nos olhos das pessoas, tu consegue conversar, tu chega junto, fala com confiança, tu chega com uma postura aberta, com um sorriso no rosto. Fazendo isso, não tem erro, tu já vai conseguir se destacar em qualquer ambiente. Tu não vai ser mais o cara invisível fazendo isso. Então tu que tá assistindo, eu te desafio, a próxima vez que tu for sair pra ir num local, eu quero que tu faça um teste, eu quero que tu simplesmente entre num local com uma postura aberta, que tu não tenha medo de aparecer, que tu fale com confiança, que tu fale olhando nos olhos das pessoas, mesmo que tu esteja nervoso, mesmo que tu não saiba como fazer isso da melhor forma, eu quero que simplesmente que tu faça, que tu finja ser um cara confiante. Vou contar um segredo pra ti, cara, tu pode achar que é besteira, que é loucura da minha cabeça, mas não. Se tu fingir ser um cara confiante, tu vai se tornar um cara confiante naturalmente. No começo vai ser uma merda, cara, no começo tu vai chegar num lugar assim, tu vai estar, caralho, eu tô pagando de confiante aqui, mas na verdade eu tô me tremendo de medo. Esse processo de fingir ser vai se tornando algo natural. E quando vê, tu já tá se sentindo confortável fazendo aquilo. Então vai lá, faz o teste e conta aqui nos comentários nesse vídeo o que mudou. Então faz o teste e volta aqui nesse vídeo pra me contar como que as pessoas te receberam, se elas perceberam alguma mudança. Beleza, a gente corrigiu pontos básicos no teu comportamento, na tua postura, que já vão fazer tu não ser o cara invisível. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre a tua aparência. Tu vai precisar se tornar um cara que se preocupa com isso, que se preocupa com a tua aparência, que se preocupa com as roupas que tu tá vestindo, com a forma que tu tá se apresentando, se preocupar em ser um cara que se cuida, um cara vaidoso, um cara cheiroso, um cara que chega no lugar e, cara, a forma como tu se veste, a forma como tu se mostra pro mundo é a forma que tu se enxerga. Então se tu se enxerga um cara inseguro, um cara fraco, um cara isso, um cara aquilo, um cara tímido, tu vai passar isso através das roupas que tu escolhe, através da tua imagem, através do teu cheiro, através da tua presença, através de tudo, cara. Então de nada adianta tu mudar o teu comportamento, tu fazer isso, fazer aquilo e sair igual um mulambo. Tu não vai conseguir se sentir confortável desse jeito. Então, cara, eu recomendo que tu comece a estudar mais sobre moda, comece a, sei lá, mudar algo na tua aparência, mudar um corte de cabelo, colocar um brinco, colocar um acessório, fazer algo do tipo. O que tu não pode mudar, se tu tem alguma deformidade, alguma cicatriz, algo do tipo, tu não se preocupa. Mas o que tu pode mudar, o teu shape, a tua aparência, que dá uma atenção pra isso, né, cara? Se tu pode mudar, por que não? Tudo isso que eu te falei, cara, tu consegue resolver em uma semana, da noite pro dia. Então, só de tu fazer isso, tu já não vai ser mais esse cara invisível para as mulheres. As mulheres vão começar a te notar. Porque o que te faz ser invisível é justamente o teu medo de querer aparecer. É justamente o medo que as pessoas te enxergam. Porque eu te garanto, tu se sente mal por ser invisível, tu se sente mal por ser invisível para as mulheres, né? Mas eu tenho certeza que se colocar um monte de mulher na tua frente te olhando, tu vai tremer na base. Tu não vai saber como se comportar. Tu não vai conseguir ficar confiante. Vai ser assustador e tu vai preferir sempre ser o cara invisível. Tu vai preferir sempre ser o cara que se esconde. Então pega tudo que eu falei nesse vídeo aqui pra ti, sai agora, anota os pontos que tu achou importantes, os pontos que tu tem que mudar e começa a praticar a partir de hoje, cara. Próxima vez que tu for sair, já começa a praticar dentro da tua casa, olha no espelho, conversa com as pessoas dentro da tua casa, na rua, dá bom dia, pergunta as horas, comenta o que tu achou sobre o vídeo, o que tu achou do conteúdo e continua acompanhando a Eden pra mais. Valeu, tamo junto, irmão!